Olá, tudo bem? Começa agora o nosso estudo sobre temas do Evangelho de João. Vamos orar? Grande Deus, nosso Pai, nos abençoa no estudo da Tua Palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos olhar a introdução do Evangelho de João. Que lições podemos tirar para a nossa vida? Você pode pegar aí a sua Bíblia, Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 18. João, o escritor do Evangelho, era mais jovem que os outros discípulos e, com a mais infantil confiança, abriu a Cristo o coração. João alcançou avançada idade, testemunhou a destruição de Jerusalém e a ruína do majestoso templo no ano 70. O último sobrevivente dos discípulos foi João. Então, João ele carrega muitas experiências. E agora, ao escrever o Evangelho, ele acaba realçando essas experiências que teve. Lá no Evangelho, que ele começa dizendo assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, a existência de Deus é eterna. Então, Deus existe, o tempo existe. Deus não está fora do tempo. A existência de Deus estabelece o tempo. Deus é eterno, o tempo é eterno. Nós passamos a ser criados em algum momento. O universo passou a ser criado em algum momento. Com a criação do universo, com a nossa criação, nós participamos do tempo que já existe, assim como Deus existe. É simples assim. Então, aqui está o princípio, onde todas as coisas começam a ser criadas, a ser feitas. Quem já estava lá? O Verbo. E ele estava lá sozinho? Não, ele estava com Deus. E na verdade, João diz que esse verbo que está com Deus, ele também é Deus. Então, o verbo estava com Deus e era Deus, antes mesmo do princípio acontecer, que é a criação de todas as coisas. João destaca agora que o verbo ele é criador. Olha o que está no verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o Verbo, que está com Deus e é Deus, ele está lá antes do princípio. Na verdade, as coisas vão passar a existir por causa dele. Então, o Verbo, ele é criador. Vai criar quantas coisas? Todas as coisas. Agora, João continua. O Verbo, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, imagina um ambiente todo escuro, e agora o Verbo vai passar a criar. João relaciona o Verbo à luz. Quando ele se faz presente, a vida se faz presente. As trevas não têm mais o seu lugar. E esse verbo, ele não tem uma vida derivada de Deus o Pai. A vida está nele. Então, o verbo, ele tem vida nele. Não precisa de mais ninguém para ter vida e para criar a vida. João agora vai nos destacar quem é esse verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, alguém divino encarnou e esteve entre nós. Quem divino que encarnou e esteve entre nós? Só temos um, Jesus Cristo. Então, o Verbo é Jesus. Ele estava com Deus e ele é Deus. Todas as coisas começam a ser feitas por causa de Jesus. Da divindade, a pessoa ativa que fala é Jesus. Então, ele está fora do tempo? Não. Ele está lá no passado criando? Também não. Ele está lá no futuro, já na volta de Jesus? Não.
Ele está no tempo conosco. Nós fomos criados, ele já existia e também o tempo já existia. Tranquilo? João, de maneira inspirada, está apresentando que a origem de Jesus é eterna. Em João 5,18, olha a situação que Jesus passou. Jesus também dizia que era seu próprio, que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, eu hoje tenho um entendimento diferente. Se falar filho é menor. As pessoas do tempo da Bíblia não. Quando ele se dizia filho de Deus, ele estava se fazendo igual a Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Paulo vai identificar a Cristo agora. Deus bendito para todo o sempre. Paulo também reconhece Jesus como Deus bendito. Olha o que ele diz aos Colossenses. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Percebe? O argumento é o mesmo de João. Quem está inspirando João e inspirando Paulo é o mesmo, o Espírito Santo. Olha o que Paulo agora escreve aos Hebreus. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Sabe o universo? Bilhões e bilhões de estrelas. Quem fez, de acordo com a Bíblia? O Filho, o Deus bendito, o Criador, o Verbo que fez isso. João agora continua no verso 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. João agora dá uma pausa e diz assim: sabe este, eterno, o próprio Deus, antes dele vir a este mundo encarnar, Deus enviou um mensageiro para preparar a chegada da luz. A luz verdadeira estaria entre nós. Quem faz um anúncio? Um homem chamado João, que nasceu antes de Jesus aqui. Malaquias 3, verso 1 diz que esse João é o cumprimento de uma profecia. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. João 3:28. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então, João reconhece que ele é o cumprimento da profecia de Malaquias 3:1, o mensageiro que prepara o caminho para a primeira vinda de Jesus. Agora, lá no Evangelho, João, no verso 10, diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu e os seus não o receberam. Nós estudamos nos 3 meses anteriores o Evangelho de Marcos e ali, infelizmente, relembramos que o povo judeu não aceitou a Jesus, um judeu também. Então, aqui a profecia diz que o Verbo estava aqui, o Criador estava aqui, Jesus estava aqui, o Deus bendito estava aqui, mas o mundo não o reconheceu e os seus não o receberam. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem são esses que rejeitam a Jesus? Aqueles que praticam obras más. Aqueles que praticam o mal aborrecem a Jesus, que é a luz verdadeira. Então, se eu tenho um conhecimento da palavra de Deus
e não estou vivendo de acordo com ele, eu estou aborrecendo a Jesus. Se eu tenho um entendimento sobre vários aspectos da vida e não estou praticando a eles, eu estou praticando obras más e aborrecendo a Jesus, a luz verdadeira. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Alguns até chegaram a reconhecer aquilo como uma verdade, mas quando era argumentado, você faz isso, ele pensava, não, se eu disser que estou fazendo a vontade da luz de Jesus, vou ser rejeitado. E ele acaba amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus, do que fazer a vontade de Deus. Infelizmente, isso acontece até hoje. Que isso não seja uma realidade em nossa vida. João, agora no verso 12 e 13 do primeiro capítulo, ele diz: Mas a todos quantos o receberam, então, não tem medo nem dos outros? Não tem. Aceitam a glória de Deus em vez da glória dos homens? Sim. Amém. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João agora faz uma aplicação, ele diz: aqueles que recebem a luz verdadeira, praticam a vontade de Deus em todos os seus aspectos, são considerados agora filhos de Deus. Então, quando você nasce como pecador, você pode ser identificado como filho da desobediência, filho da ira, de acordo com Efésios 2, verso 2 e 3. Mas a partir do momento que você aceita a Cristo, você agora é identificado como filho da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. Um santo é alguém separado. Ele deixou a desobediência, deixou a ira e passou para a obediência. João identifica esses filhos da obediência como filhos de Deus. Nasceram pela vontade de Deus ao aceitarem a Deus como seu Salvador e Senhor. João agora diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então vamos explorar um pouquinho mais a encarnação de Jesus. O que João tem a dizer sobre isso? Paulo, ao escrever a Timóteo, ele diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. É um mistério. Como Deus, o Criador, vem a esse mundo e nasce de uma mulher. Isso é um mistério. Olha o que diz Paulo aos Filipenses. Pois ele, falando de Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Jesus não se tornou igual aos homens, ele se tornou semelhante aos homens. É o que a palavra diz. O igual a Deus se tornou semelhante a homens e reconhecido em figura humana. Até a palavrinha grega utilizada é diferente. Para igual, essa é a palavra grega. Para semelhança, essa é a palavra grega. Jesus não se tornou igual aos homens. Se ele se tornasse igual aos homens, ele seria parte do problema e não solução. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude de graça sobre graça. Só um detalhe: João era mais velho que Jesus, pelo menos 6 meses.
mas ele diz que Jesus é anterior a ele. Jesus é eterno. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Isabel, mãe de João Batista. Sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam estéril. Então, quando Maria visita Isabel, Isabel já está grávida e já está no 6º mês. Então, nesta terra, João nasceu primeiro que Jesus. Mas ele diz: esse que nasceu depois de mim tem primazia. Ele é anterior, ele é eterno. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Então, a lei, de acordo com João, veio por Moisés. A graça e a verdade veio por meio de Jesus. Vamos entender esse verso? Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés. O que tem dado por Moisés diferente? A forma que a lei é apresentada. A lei de Deus é eterna. As leis, elas existem, senão o universo não funciona. De que forma ela é dada por Moisés? A forma que ela é dada é nova. Qual é? Ela é escrita na pedra. Então falou Deus todas essas palavras. Então quem falou a lei? Deus. Deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo Deus de Deus. Deus falou, Deus escreveu e deu a Moisés. Moisés, então, deu a lei ao povo. A lei já existia? Já existia. O que ele deu de novo? O que foi dado por intermédio de Moisés novo? A forma que a lei é apresentada. Agora, pela primeira vez, ela é escrita na pedra. E a graça? A graça já existia? Sim, a graça também já existia. De que forma ela foi dada por intermédio de Jesus? É a primeira vez que a graça se apresenta em pessoa. É Jesus, Jesus Cristo. A graça já existia no Antigo Testamento? Sim, olha lá, Gênesis 6. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis 15. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Salmo 6. Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Salmo 13. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozijo-me o meu coração na tua salvação. Salmo 86. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Desde o Antigo Testamento, a salvação, a graça acontece e nos leva à obediência. Olha nos próprios mandamentos de Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Percebe? Deus não fica esperando o povo se tornar obediente. Ele salva porque ele ama. A graça acontece antes. E depois Deus diz: para que a bênção continue, não terás outros deuses diante de mim. A salvação aconteceu antes. Salvação leva à obediência. E no Novo Testamento? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Sou salvo unicamente pela graça, mas fico tão maravilhado que o que Jesus me diz eu obedeço e pratico boas obras. Percebe? A unidade na palavra. No Antigo Testamento, a salvação é pela graça. No Novo Testamento, a salvação é pela graça. No Antigo Testamento, a obediência é por amor, reconhecimento da graça. No Novo Testamento, a obediência continua pelo amor, reconhecimento da graça. De que forma a lei foi dada por Moisés? A forma é diferente. A lei é eterna. Ela veio em pedra. De que forma a graça veio através de Jesus? A personificação da graça. Jesus é a graça. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito,
que está no seio do Pai, é quem o revelou. Em João 1, verso 18, Jesus agora é identificado como Deus unigênito, que está muito próximo a Deus, o Pai. E esse Deus unigênito, Jesus, revela o Pai. Você ama Jesus e ele está aqui nesse mundo porque o Pai também o quis. Então, devemos também amar o Pai. Não é a primeira vez que Jesus é identificado como Deus. Isaías 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A palavra de Deus é muito clara. Jesus é eterno. Jesus é Deus forte. Miqueias 5, verso 2, para que não haja nenhuma dúvida. E tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Desde quando? Desde os dias da eternidade. Jesus então diz que chegou a hora. Que hora é essa? Respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. A hora aqui identificada é a hora que Jesus cumpre a sua missão. Qual é a sua missão? Morrer pelos pecadores. Há glória nisso? De acordo com Jesus, sim. Era aquilo que era necessário para a salvação dos humanos? Sim. Então, isso é glória. E onde está a glória? Porque ao morrer o grão de trigo, ele vai produzir muitos frutos. A aplicação espiritual é: pela morte de Cristo, abre-se o plano de salvação. E agora os pecadores têm a opção de vida eterna. João 16, verso 33. Seria fácil? Não seria fácil. Jesus teve muitos desafios para cumprir essa missão. Tem você também aflições, desafios? Jesus tem uma promessa para nós. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nós agradecemos pela tua palavra, pela ação poderosa do Espírito Santo que capacitou João a nos dizer coisas magníficas e que nos animam a, mesmo diante das aflições que passamos, continuarmos firmes, porque o Verbo venceu, a luz verdadeira venceu, o Deus unigênito venceu, o Deus forte, o Pai da eternidade, e pela vitória de Jesus, por causa da sua vitória, nós também podemos vencer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe, é magnífico o estudo da palavra. Envie para mais e mais pessoas. Que Deus nos abençoe.